Governador. Vamos falar do Corinthians, porque quarta-feira tem Corinthians aqui na tela do Fox Sports, Corinthians e Universidade de Chile. Amanhã começa a Sul-Americana para os brasileiros. Quarta-feira você vai ver Ponte Preta e Ginásio La Plata, Defensa e Justiça em São Paulo e Corinthians e Universidade de Chile aqui na tela do Fox Sports. Coringão é assunto. Alô, André Cavalcante. A troca mais comentada do momento ainda não foi 100% concretizada. Apesar do acerto entre Corinthians e Internacional, ainda falta concluir as conversas sobre os salários do ainda colorado Valdívia e do ainda alvinegro Giovanni Augusto. Alvinegro que usou o colete laranja na atividade dessa segunda-feira. Giovanni Augusto está recuperado de uma lesão na coxa direita e, em teoria, ficará à disposição do técnico Carille para a estreia na Sul-Americana, quarta-feira, contra a Universidade de Chile. Isso se a troca com o Inter não se confirmar até lá, obviamente. Outro liberado pelo departamento médico do clube foi Marquinhos Gabriel. Rodriguinho não apareceu no gramado e segue como dúvida. Na lateral direita, Léo Príncipe deve ser o titular, já que Fagner tem que cumprir suspensão de 2 jogos imposta pela Conmebol após a expulsão na Libertadores do ano passado, naquele jogo contra o Nacional do Uruguai. O time titular será definido no treino dessa terça-feira. Como a Sul-Americana é toda disputada no sistema de mata-mata, a opção será por força máxima, mesmo com a sequência de jogos importantes pelo Campeonato Paulista e até pela Copa do Brasil, a partir da semana que vem. Decisão vai ser difícil, né? A gente sabe que vai ser jogos muito difíceis, que tem que ter um nível de concentração muito alto. Para a gente ganhar a maioria dos jogos, né, para poder a gente se classificar, que é o mais importante. Do Centro de Treinamento Joaquim Grava, André Cavalcante para os canais Fox Sports. Perfeito, Corinthians que empatou com o Botafogo lá no sábado em Ribeirão Preto e no próximo domingo vai decidir a vaga para a semifinal do Paulistão, mas antes tem a Sul-Americana, Corinthians e Universidade de Chile, exclusivo na TV fechada, todo o Brasil acompanhando aqui no Fox Sports. Oswaldo Pascoal, tem a notícia, inclusive, que o André Cavalcante citou, da troca Giovanni Augusto por Valdívia, mas parece que atravessaram aí, parece que tem um porco na parada aí, tentando atravessar a jogada, é isso mesmo? Ô, João, no início da tarde, eu tive a possibilidade de manter contato com uma fonte do Corinthians, ele me disse que o negócio estava bem adiantado e que entre o Corinthians e o Internacional o negócio já estava acertado, e que faltava apenas o acordo entre o jogador, o Valdívia, com o Corinthians e o Giovanni Augusto com o Internacional. Como o Giovanni Augusto recebe um salário maior do que o Valdívia, a coisa estava ainda em compasso de acerto. Acabei de me comunicar com a mesma fonte agora e a informação que eu recebi, vou abrir aqui se você me permitir. Claro. Para dizer para você que o que a vontade fonte aí, me disse é o seguinte. Perguntei para ele se existia a possibilidade do negócio não sair, o Palmeiras estava no negócio. Ele disse assim, já estava tudo certo, o Palmeiras entrou no negócio, vamos aguardar. Então, não sei o que vai acontecer. A partir de agora, tudo pode acontecer, porque o Corinthians já tinha encaminhado uma situação com o jogador, já tinha encaminhado uma situação com o Internacional, e agora apareceu um terceiro interessado, a Sociedade Esportiva Palmeiras, nesse caso, para ter o Valdívia também como contratado para essa temporada. Desculpa, alguém falou comigo? A dúvida, Pascoal, a dúvida do Internacional, e o que está balançando o Internacional nesse momento, é Rafael Marques. O Internacional vê com bons olhos contratar esse jogador, ter o Rafael Marques no elenco. Principalmente para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso a dúvida nesse momento. Mas a informação que eu tenho é essa também. O negócio com o Corinthians já está bem adiantado, está pegando a diferença salarial, porque no Internacional, a direção do clube ainda vê com bons olhos o Valdívia como uma moeda, né? De fazer dinheiro com o Valdívia. E todo mundo entende até que vai, no meio do ano, fazer um negócio definitivo com ele. Porque todo mundo entende que a vitrine do Corinthians, com o Valdívia jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, disputando aí Copa Sul-Americana, seria bem maior do que a vitrine do Internacional. O Internacional tem esperança ainda de fazer um dinheirinho com esse jogador. Ou não, né? Ou não, porque é verdade. Porque é verdade. na teoria, desculpa, Calil, na teoria,
na teoria, o Internacional tem que ganhar mais jogos durante o ano do que o Corinthians. Sim, porque os adversários são mais fracos. Mas aí é que tá, é a característica do elenco que o Internacional está montando. Foge um pouquinho do Valdívia. O Internacional que é um grupo, que é um time, um time com jogadores, vamos na expressão popular, que é um time mais forte, mais pegador, mais para ir pro... Mais pra Série B. Exatamente. E o Pegada, Giovanni Augusto, Carlos, são jogadores que têm essa característica, sabe? Então, a ideia comercial de fazer dinheiro com o Valdívia, nesse momento, tirar o jogador e colocar num clube onde ele possa se valorizar mais. O Corinthians é uma possibilidade. Né? E o negócio realmente estava encaminhado porque o Internacional tem desejo de Giovanni Augusto. Agora pintou o Palmeiras na parada. Resta saber qual o real interesse do Palmeiras. O Internacional considera que o Giovanni... Repita, por favor, só para entender. Quando o Internacional olha para o Giovanni Augusto, ele vê o Giovanni Augusto como um cara, como é que é? Um cara com gana? Não, um jogador mais forte fisicamente, jogador característica de força, jogo diferente. Ele quer um time com a característica Mas aí mais contrata forte. Incrível Hulk, que é, né? É um cara mais forte. Não, o jogador com característica de Série B, qual é a principal... o Calheiros está falando. Deixa eu só concluir, pera. Senão eu não vou conseguir explicar o que eu estou pensando. O Giovanni Augusto é jogador cascudo para disputar a Série B? Não. Quem falou cascudo? Não é isso, você não entendeu. Quem falou cascudo? Não, eu estou perguntando. Você não entendeu. Característica, força, pegada. A visão que eu tenho Mas ele não mostrou nada disso no Corinthians, gente. Vocês não viram o futebol dele no Corinthians? Mas no Atlético Mineiro demonstrou. É isso que eu tô falando, porque assim, vocês estão falando de outro Giovanni Augusto. No Figueirense Porque também. o Giovanni Augusto... Desculpa, gente, eu vi quase todos os jogos do Corinthians. A gente viu muito juntos, ô Luciano. O Giovanni Augusto não apresentou nada disso no Corinthians. Mas por isso a gente vai encerrar então a carreira do jogador? Não vai encerrar. Eu só tô achando que tá estranha essa conversa de trazer esse... Eu tô usando o termo cascudo. O Internacional tá buscando jogadores cascudos para disputar a Série B, que é mais difícil do que a Cascudo é o Série A. jogador experiente, é o jogador rodado, é o jogador que não se abala com decisão. Esse é o jogador cascudo. Não é isso. Nós estamos falando de características. O que é o Valdívia? O Valdívia é um jogador leve, com muita habilidade e velocidade. Agora, não é um jogador para o enfrentamento, para o choque. Série B é uma competição muito marcada por essa característica. Então, quem está lá formatando o elenco do Internacional para disputar a Série B, pensa num time dentro dessas características, desse modelo. Enxerga o Giovanni dentro desse esquema. O Giovanni está nessa característica. Ok. Né? Assim, por exemplo, o Marcelo Cirino, que também não vai bem no Flamengo, é um jogador com essa característica, um jogador de força. Veja, eu não estou contestando a tua informação, eu estou contestando essa ideia de que o Internacional tem para contratar o Giovanni. Eu acho que faz sentido. O que eu não consigo entender nessa história, e aí é o interesse do Palmeiras pelo Valdívia. Eu não tenho nada com isso. O Palmeiras contrata quem ele quiser, tem dinheiro, paga as contas dele. Interessante disso tudo que você está falando, as informações que você tem são muito semelhantes às informações que eu tenho de fontes do Corinthians, que essa característica de jogo do Giovanni Augusto, de ser um jogador mais do enfrentamento, do jogador mais com o porte físico, e a característica dele, ele apresentou isso no Figueirense, ele apresentou isso no Atlético Mineiro, no Corinthians não apresentou rigorosamente nada, não dá pra gente discutir essa característica, ponto. Agora, uma questão que fica é do Rafa Marques. O Rafael Marques não quis sair para jogar em nenhum clube que lhe ofereceu proposta até agora, nenhum. E olha que o São Paulo quis, o Santos quis, só para citar dois aqui de São Paulo. E ele não, o Corinthians quis e ele não quis ir. Ele não quis ir, ele acha que tem espaço no Palmeiras e que deve continuar no Palmeiras. Se essa for a troca do Valdívia pelo Rafa Marques, acho que vai ser difícil o convencimento do Rafael para ele jogar no Internacional. E outra coisa, tem mais, o Rafa se o interesse, Pascoal, se o interesse do Inter é colocar o Valdívia em uma vitrine para vendê-lo ou no meio ou no final do ano, mais provavelmente no final do ano, ele terá mais espaço para jogar no Corinthians do que no Palmeiras, onde terá mais dificuldades para se firmar como titular. Sem dúvida. Eu tenho a impressão de que no Corinthians ele chega e joga, ele chega para ser titular. Agora tem um detalhe, o salário do Giovanni Augusto é maior do que do Valdívia. Então a discussão é essa, vai ser por empréstimo. É aí que tá pegando. Então, como é que é? E do Rafa Marques é mais do que o dobro do que ganha o Valdívia. Então, pois é. Por isso que o Rafael não consegue sair do Palmeiras, porque quem que vai bancar o salário do Rafael, né? Também, às vezes, a gente não entende porque o jogador... A gente fala, o jogador tá acomodado. Não é que o jogador tá acomodado, é que ele recebe um salário que talvez não receba jamais, né? Na carreira. Se de repente sair de um Palmeiras para jogar em outro tudo time. Isso assim, O salário dele é bem alto. Mas por quê? Contrato, foi bem feito o contrato, né? Ele alinhavou bem com os empresários dele o contrato com o Palmeiras, né? Ele estava emprestado
E o Palmeiras adquiriu a parte do time japonês e fez um novo contrato com ele, um contrato, digamos assim, poupudo, né? Volumoso. E tá difícil encontrar uma situação para ele. É a mesma coisa do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto ganhou um salário bem maior do que o Portanto, o contrato é equivocado, né? E a gente está criticando. Poupudo e volumoso para um jogador a gente que tá não arrebentou em momento algum, né? A gente está criticando aqui. Que sempre compôs ali, nunca foi. A gente está criticando aqui o momento do Giovanni Augusto, que eu concordo também. Acho que no Corinthians ele está muito distante daquele jogador que se apresentou no Atlético. Sim. Mas a verdade também, qual foram as últimas grandes atuações do Valdívia? A última boa sequência do Valdívia. Depois que ele passou pela cirurgia no joelho, João, ele não conseguiu mais se firmar no time titular do Inter. No time que estava caindo no ano passado, acumulando vexames, péssimos resultados. O time muito cobrado pela torcida. E o Valdívia oscilava. O Valdívia não se firmava nesse time. Quer dizer, o Valdívia também, tecnicamente, está devendo muito desde que voltou da lesão. E o Giovanni Augusto custou 15 milhões de reais. É isso aí. Mas o Valdívia é melhor do que o Giovanni Augusto? É mais jogador, tem mais potencial a desenvolver.